Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: Que está escrito na lei? Como interpreta? Isto, ele respondeu: Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste corretamente. Fazei tu isto e viveis. E ele, porém, querendo justificar, perguntou Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus persuadiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de ter roubado-lhe tudo, causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Causamente descia certo sacerdote no mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano seguia o seu caminho e passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele e chegando-se, pesou, passou-lhe, limpou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou no seu próprio animal e levou à hospedaria. E, entregando ao hospedeiro, ele disse: Cuidai deste homem, eu irei de viagem. Quando voltar, se gastar alguma coisa a mais, te restituirei, te pagarei. Quem é o próximo deste homem? Ele respondeu: O terceiro. O terceiro é o próximo desse homem. Embaraçou o meio de campo, mas é sempre assim. Toda vez que Deus quer falar com a gente, que tem uma palavra que é para falar não só com um, nem só com 1000, mas com muitos, o inimigo ele se levanta para trazer atrapalho. Mas maior é o nosso Deus. Ele é o maior nas nossas vidas. Então, quando Deus está num negócio, até aquilo que era para dar errado, ele faz dar certo. Esse é o nosso Deus. E aquele intérprete da lei, querendo justificar, tem alguém que se justifica diante de Deus? Não, não tem não. Não tem mesmo. Quem é o teu próximo? Quem era o próximo? Primeiro passou o sacerdote, ou seja, o sacerdote passou e viu aquele homem caído, ensanguentado, os ladrões depenaram ele, levaram tudo, além de levar, bateu tanto nele que deixou ele como morto. O sacerdote passou, ou seja, sacerdote pode ser um pastor, pode ser um obreiro, uma pessoa que diz que é de Deus. Passou e nem ligou, fez pouco caso, faz de conta que eu não vi nada, fui, passou de largo. Depois passou o quê? Um cantor, um levita, aquele que diz que canta música gospel para Deus, né? Quer dizer, passou também, fingiu que não viu. Vou me meter com isso? Vou ajudar ele, ainda vou me meter em complicação? Vou ter que me justificar? Porque tem gente que ele quer ser ajudado, mas ele não quer ajudar ninguém. Ele não está preocupado, ele fica preocupado em te ajudar e tu ter depois mais do que ele. Tem gente que é assim. Ele já pensa na frente, mas ele só pensa o mal. Ele nunca pensa o bem. Ele olha para uma pessoa e só vê mal.
Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Mas nós temos que lutar contra o nosso lado mal, porque todos nós temos um lado mal. Temos, porque nós somos seres humanos. Temos, sim. E aí, aquele levita não ajudou aquele homem. E passou aquele homem que não tinha nada a ver com Deus, não era do povo de Deus, aparentemente. Porque aquele homem tinha um amor muito grande e Deus é o quê? Amor. Amor. Ele podia até não ter se declarado, entregado a vida dele na mão de Deus, mas ele tinha um sentimento, ele tinha o amor de Deus no coração dele. Porque quando a pessoa ama, ele é assim. Ele é assim. Ele vê sempre com aquele olhar de Deus, de amor para as pessoas. Ele sabe que a pessoa tem um lado mau, mas ele prefere ver o lado bom. É lógico que ele também não vai ver uma cobra ali e achar que a cobra é boa também, né? Não, coitadinha da bichinha, deixa a bichinha aí, ela não está te fazendo dano. É só ela ter oportunidade que ela vai fazer. E aquele samaritano pegou aquele homem, juntou, limpou as feridas dele ali, os machucados, aplicando o azeite, porque azeite naquela época era muito caro, era só rico tinha azeite, os pobres era que nem aquela viúva que só tinha uma botijinha. Pegou vinho, também serve para curar, tá vendo? Não é só para inchar o pé, não. E aí levou para a hospedaria e disse, deu 2 denários e disse, quando eu voltar, se gastar alguma coisa mal, te pago. Cuida dele. Então, quem é o próximo? Tá vendo só? Hoje está diferente? Não, não está diferente, não. Tem muita gente que diz, eu sou de Deus, eu sou um pastorzão, sou uma pastorona, sou um apostolão, uma apostolão, tudo grandão. Mas não ajuda. Ele vê uma pessoa passando necessidade. Isso aí não é só para pastor, isso é para ser humano, é para todo, em geral. Nós já estamos falando aqui em relação do povo de Deus. E aquele homem que não é de Deus, que não tem nada a ver com Deus, quer ver uma coisa? O negócio é sério. Tu já foi num centro de macumba? Tu já viu o que eles fazem lá para ajudar as pessoas? Tu já viu? Eles fazem muitas coisas para ajudar as pessoas. É triste falar isso, mas é verdade. Não foi à toa que eu fui criado lá naquele meio que é para eu saber conhecer dos dois lados, ter o conhecimento. Não pratiquei, mas o meu pai e minha mãe praticavam e eu via. Eu via. Era puro amor. Até os macumbeiros, para ele for fazer um trabalho de macumba, ele disse, se Deus não permitir, não vai dar. Olha, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos fazer um negócio, vou amarrar, vou esquartejar. Você quer, tu vai lá para fazer o trabalho, tu já quer achar prontinho? Tu já quer chegar lá e ir pro velório? Não. Então é assim. E o povo de Deus? Tem gente que diz que é de Deus e entra no quarto, põe o joelho no chão para fazer oração contrária. Isso aí o quê? É oração. Essa oração aí não é para Deus, não. Essa oração é para o Satanás. Isso é macumbeiro gospel. Não, tu não está buscando a Deus, não. Deus, essa oração, ela não sobe. Se alguém nos fazer o mal, se nós não puder ajudar ela, porque nós temos que ajudar, nós temos que orar por ela, nós temos que interceder por ela, porque é muito fácil nós puxar o tapete, bater tapinha nas costas naqueles que botam tapete para nós, daqueles que nos dá flor, daqueles que dá presentinho. É fácil. Agora, ajudar aqueles que põem trava no nosso caminho, mas nós oramos por eles, sabe por quê? Porque quando nós oramos por eles, abençoamos a vida deles, sabe o que está acontecendo? E ele continua fazendo mal para você, ele está juntando brasa viva sobre a cabeça dele. Ele está arrumando maldição para a vida dele e você está arrumando bênção para sua casa e para sua família. Por que que Deus diz fazer o bem sem olhar para quem não cansa de fazer o bem? Exatamente por isso. Porque quando nós estamos fazendo o bem para uma pessoa que ela está nos fazendo mal, se ela soubesse que ela está fazendo para ela mesma, aparentemente ela está fazendo para aquela pessoa, mas não é não. Ela está fazendo para ela e para toda a sua casa e para a sua descendência. Até o netinho que vai nascer, a netinha, vai herdar isso aí. Vai herdar.
Então, vamos fazer o bem, plantar a semente do bem e parar de querer pôr Jesus à prova. Porque toda coisa, não, porque eu já pedi isso do Jesus e ele não me deu. Eu li lá na Bíblia que ele disse que se eu fizesse assim, ele me dava. E por que até agora ele não me deu? Porque não chegou o tempo. Você pode até se vestir de olho, de joia, das roupas mais caras, mas Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente se maquiar e botar máscara para Deus não ver quem está lá dentro, não, porque Ele sabe quem está guardado lá dentro. Tem uma serpente ainda. Então, enquanto essa serpente que está aí dentro não morrer, e não for trocar desse coração de pedra e colocar um coração de carne, não adianta. Tu pode cantar, deslumbrar o mundo, mas a Deus não. Deus não se deixa enganar nem escarnecer, não. Ele conhece. Antes do pensamento chegar na nossa mente, ele já sabe o que vamos pensar, o que vamos falar. Esse é o nosso Deus. Então, aquele levita que passou, ele não pensa que amanhã, assim como aconteceu com esse samaritano, com esse homem aqui, não pode acontecer com ele também? Ou com alguém da família dele? Pode acontecer. Então, aquele bem que nós fazemos para as pessoas, se não, nós mesmos não receber, mas vai receber o teu filho, a tua neta, a tua bisneta, vai para a tua geração. Você está acumulando bênção, mais uma pedra para a tua coroa, e você está acumulando bênção para você e para a tua descendência. E quando nós fazemos o contrário, também nós estamos acumulando maldição para nossa família, para nossa casa. Então, por mais que seja difícil, se você não puder ajudar financeiramente, ajuda com oração, mas não atrapalha. Não puder ajudar, liga para a ambulância. Aquele tempo não tinha não, né? Aquele tempo não dava para ligar. Como é que é? 101? 102, não sei. 190, não sei. Liga, chama a ambulância aí. Lá não tinha. Se ficasse lá, se não passasse aquele samaritano, o sol ia cair em cima daquele homem ali, ele ia morrer. Ele não morreu pelas pancadas, mas ele ia morrer de sede, ele ia morrer ali torrado pelo sol. Torrado pelo sol. Então, aquele homem que nem sabia, não era do povo de Deus, ele teve compaixão, o amor de Deus. Tu vê quanto aquele centurião que ele vai pedir a Deus, Jesus, para ir curar o servo dele, que ele disse, manda com uma palavra, que Jesus disse que eu nunca vi fé igual dessa. Nunca vi fé igual a essa. Lembra? Por quê? Porque ele disse que ele era homem também e tinha os soldados, que ele dizia para um vai e ele ia, dizia para outro vem e ele vinha. Então ele, não, se Jesus é assim também, ele dá uma ordem lá para um anjo, o anjo vai lá e toca lá. Uma palavra dele, a palavra vai lá e toca, então não precisa, basta uma palavra. Porque tem gente que pensa, não, tem que gritar, tem que ficar dia e noite, plantar bananeira, rodopiar, sabe? Senão não acontece, não precisa nada disso, não. É só até no pensamento, Deus escuta pensamento. Escuta e atende. Se for para bom, ele atende. Agora, se for para o mal, ele não atende, não. Ele não atende mesmo. E aquele homem, ele fez a boa parte, a boa ação dele. E o que ficou escrito? Que o levita fez o bem? Não. O levita foi mal. O sacerdote também mal. E hoje está a mesma coisa, a mesma coisa. Pede, não, isso aqui é para obra, não, isso aqui é para isso aqui, não, eu só vou lá. Olha, pastor, eu queria que se fosse na minha igreja pregar lá, que não sei o quê. Olha, o meu cachê é 50 mil, outro 30 mil, outro 20 mil. Ah, para me cantar na tua igreja, tem que desembolsar aí 80 mil. Se não for 80 mil, não dá para ir, não. Tá vendo como que é? Para adorar. O que foi que o Senhor Jesus falou? De graça recebeis, não foi não? De graça deis. Uma vez uma irmã me chamou para ir orar na casa dela. Eu falei, não, mas isso aí quando eu era ainda estava começando, eu era uma membra da igreja que ficava sentada lá, orando, buscando a presença de Deus. A irmã disse que
lá na casa da prima do marido dela. Na casa tinha morrido uma pessoa e a alma dessa pessoa não estava deixando aquela inquilina em paz. Que ela estava perseguindo não só dentro da casa, mas também na rua. A mulher sentia que ela estava sendo seguida. E estava ficando maluca já a mulher. Eu falei, não, chama o pastor. Não, chamou um pastor lá de uma igreja lá, o pastor disse que só vou se me pagar. Você já viu, para a gente orar na casa das pessoas tem que pagar? Eu não conheço esse negócio aí, não. Porque eu vou orar na casa das pessoas, mas eu não peço dinheiro para ir orar lá, não. Não. Olha, antes de eu ter título, diploma, esse negócio, eu já era chamada para orar na casa das pessoas. Eu era uma membra que ficava sentada lá. Eu dizia, eu não vou não, chama o pastor, chama o obreiro, chama o bispo, chama o apóstolo, chama quem você quiser. Eu não vou, porque eu não vou arrumar confusão. Não, é você que vai. Eu quero é você que vai. E eu fui. Quando eu cheguei na estação, nesse dia, eu fiquei de jejum para ir orar na casa dessa mulher. Uma faca, eu fui tirar a louça da máquina de lavar, uma faca entrou na minha mão, em cima da veia, que o sangue espirrou assim. Eu botei a mão, repreendi, no nome do Senhor Jesus, eu repreendi. Sarou na hora. E aí, quando eu cheguei na estação, fui de trem, cheguei na estação, estava lá essa mulher. Ela era portuguesa, essa mulher. E a outra não, a outra era brasileira, que me chamou. Não, eu tenho que chamar a Chiquinha, porque ela vai lá, ela vai orar, e esse demônio vai pro quinto do inferno, nunca mais vai voltar na tua casa. Eu sei que a Chiquinha, ela chegar na tua casa, porque ela foi na minha casa, ela orou, e estava assim, assim, assado, e o negócio deu certo. Deus colocou a mão. Fui lá. Aí, quando eu cheguei na estação, a mulher disse, eu não acredito nisso muito não, sabe? Para as pessoas ir orar na minha... Olha o Satanás falando na boca da mulher. Eu não acredito não, sabe? Porque, não, eu sou intelectual, que não sei o quê. Eu falei, primeiro, se você não acredita, então por que tu mandou me chamar? E eu não preciso de tu acreditar ou não acreditar, porque eu não dependo de você. A minha fé não depende de você. A minha fé depende de Deus. Eu creio naquilo que Deus mandou fazer. E eu vou fazer independente de tu crer ou não. Porque tu inconscientemente tu crê. Porque se tu não crê, se tu dizia não preciso. Então fica com teu demônio aí nas costas. Por que tu me chamou? Mas eu falei isso, mas eu sabia que ela estava endemoniada. Cheguei na casa da mulher, subi, ungi a casa da mulher, orei. Pronto. Nunca mais apareceu nenhum demônio dentro daquela casa. Nunca mais. Por quê? Ela não era da minha igreja, eu não conhecia ela, eu conhecia aquela que me chamou. E eu não cobrei nada, nem a passagem de trem ela pagou. Quem pagou fui eu, para ir e voltar. É assim, porque Deus me deu esse dom. Não foi para me cobrar das pessoas. Não, se tu me pagar X, eu vou na tua casa orar. Mas nem sempre eu posso. Nem sempre. Quem me dera que eu pudesse. Um me chama para cá, outro me chama para lá. Eu trabalho 15, 16 horas. 15, 16 horas. Mas eu me esforço. Por quê? Porque Deus disse que o reino do céu, ele não é dado de mão beijada para ninguém, nem de bandeja, não. Ele é tomado por esforço. Porque se a gente vai fazer quando? Se eu tiver um tempo, eu vou lá na casa do fulano. Meu tempo é dia de sábado. E dia de sábado também eu trabalho. Trabalho das 11 da noite até as 9 da manhã, até as 8h30 da manhã. É assim. Domingo é minha folga. Domingo é consagrado ao meu Deus. Eu estou lá na igreja fazendo culto, fazendo live. Nós temos live. Dia de domingo, o domingo nosso culto, ele é ao vivo. E essa é a minha vida. Porque foi para isso que eu fui chamada. E eu faço com prazer. Quando eu estou cansada, eu oro para o Senhor e Ele renova as minhas forças. É assim que eu vivo. É assim que o servo do Senhor tem que viver. Aí, na hora que alguém precisa, tu tá vendo a pessoa tá morrendo, endemoniada até o fio de cabelo, e tu diz assim, passa, ai não, chama lá um fulano para orar nela, chama o outro fulano. Na igreja que eu tava, o pastor dizia assim, vai, irmã, você vai lá orar na casa da fulana. Não queria ir, não. Meu marido teve 2 infartos, uma apendicite estourada, um derrame. Nunca um pastor da igreja que eu frequentava foi lá orar por ele. Por quê? Porque eu leio a palavra e eu creio em tudo que está escrito na Bíblia, eu creio fielmente.
Porque se você não crê, tu pode ler do tanto que tu quiser. Não adianta de nada. Nós temos que ler e crer, obedecer. Crei no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Obedece os mandamentos. Ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso vai ser, e tu vai viver. Vai ter vida e vida com qualidade. Ajuda o teu próximo. Ai, mas eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. Ninguém olha nem por mim, eu não sei o que eu faço. Eu ajudo tanto, mas não encontro ninguém que te ajuda. Deus te ajuda. Deus ajuda. Porque se ele não ajudasse, nós não estaríamos nem aqui vivos mais, não. Se nós estamos vivos, é pela misericórdia dele. É porque ele teve misericórdia e fez com que a gente acordasse. E está falando, está respirando. Isso aí é a bondade de Deus para conosco. Mas tem gente que pensa que não, a vida com abundância, eu tenho que ter, minha conta tem que estar no verdinho, eu não tenho que ter tribulação. Se tu não tiver tribulação, tu não busca Deus. Não. Se tu não tiver tribulação, tu não tiver aflição, tu não busca Deus. Ninguém que vive ali na mamata, ali na folga, não quer nem saber de Deus. Ah, eu vou é pra galera que nem o seu boneco. É isso mesmo, eu vou é pra galera. Ai, não tem tempo para isso, não. Estou muito jovem para buscar Deus. Aí outra, eu estou muito velha para buscar Deus. Agora? Não, agora eu vou aproveitar meus dias de vida. Aí quando morrer vai pro quinto do inferno com a passagem só de ida. É isso mesmo. Não tem negócio de dizer, ai, tu fala, essa pastora aí, essa mulher fala muito. Claro, a bezetacil dói, mais cura. Tu tá acostumado com luvinha de seda das pessoas não falar, hipocrisia, não falar a verdade, tem que falar a verdade. Tem dois caminhos, é um caminho para ir pro inferno, pro lago de fogo, ficar lá gritando dia e noite, e o outro para ir para a glória, cantar aleluia, glória a Deus e ter uma vida eterna com qualidade, com o Senhor Jesus. Ruas de ouro, eita, glória a Deus, aleluia. A nova Jerusalém, a mansão celestial. É isso. A escolha é aqui. Quando você vai de férias, ou tu escolhe, não vou viajar, vou de férias para o Brasil, é agora, já. Não, a gente se programa. Tu tem que ver se você não tem muito dinheiro, tu tem que ver se dá para comprar passagem, se dá para pagar hotel, se dá para comprar alguns presentes para trazer, para levar. Não é isso? É isso. Tudo tem que ser programado, tem que ser preparado. Então não perca o tempo de entregar a vida para Jesus, que ainda é tempo. Jesus está às portas, está voltando. Para de ficar nesse delírio. Para aquele que já passou dos 50, é tempo de buscar, é tempo de entregar o seu caminho ao Senhor. Para de ficar viajando na maionese. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Entrega tudo, teus projetos, a tua família, tudo que é seu, coloca na mão dele e espera ele falar. Que aí tu vai ver como tudo, até aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Mas coloca ele no controle da tua vida, no controle da minha, está há muito tempo que está tudo na mão dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque eu sei que aonde chegar essa palavra, as pessoas vão ser libertas, o demônio vai sair da vida do teu povo, o teu povo vai ser um povo alforro, livre, que saiu do Egito e não vai voltar mais para o Egito. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, consagra esta água, consagra este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, Pai, de toda e qualquer enfermidade que estava no corpo dela, física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que a fé dessa pessoa venha estar aumentada, que ela venha ter a fé renovada, restaurada. Pai, aviva, Senhor, aviva, Pai, a fé do teu povo, dá crescimento para esta obra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abre os olhos físico e espiritual do teu povo, tira, Senhor, toda a
seta, Senhor, maligna que Satanás lançou contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, Pai. Liberta ela de toda possessão maligna, Senhor. No nome do Senhor Jesus, tira, Senhor, toda a maldade do coração desta pessoa. Lava esse coração, meu Deus. Limpa essa mente, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo o mal da vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito da destruição, tudo aquilo que estava travando a vida desta pessoa, que estava trancada, enjaulada, que essa jaula seja arrebentada, que essas correntes sejam quebradas, que esse cadeado seja estourado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda aquela obra de feitiçaria que foi feita para amarrar a vida financeira desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita agora toda obra de feitiçaria, de encantamento que foi feito para destruir a vida financeira dessa pessoa, para destruir esse casamento deste homem, desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, seja desfeito toda aquela feitiçaria que foi feita na Mata Virgem, na encruzilhada, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo, Senhor, todo espírito de pombagira, de Jezabel, de enxucadeira, tranca-rua, Maria Mulambo, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, vai sendo lançado agora no fundo do abismo para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de artrose, artrite, osteoporose, fibromialgia, essa pessoa que tem um coágulo no cérebro, essa mulher que tem câncer no colo do útero, câncer no seio, câncer na garganta, no nome do Senhor Jesus, seja curado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua cura, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo o espírito da loucura, o espírito da depressão, o espírito do câncer, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada espírito do medo, espírito da inveja, espírito da fofoca, da calúnia, da difamação, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, Satanás, eu te repreendo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia essas legiões de anjos, Senhor, no nosso trabalho, para remover todo espírito de contenda desse ambiente de trabalho, para cortar, Senhor, toda oração contrária que foi lançada contra esta firma, contra esta fábrica, contra este comércio. No nome do Senhor Jesus, seja desfeito toda maracutaia, seja removida toda pedra de tropeço, todo embaraço, toda muralha seja lançada por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito do fracasso vai batendo em retirada, espírito da derrota, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, para enviar essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, Senhor, nos penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, na nossa casa, Senhor, nos nossos lares, anjo com espada de fogo, o Espírito Santo de Deus que esteja tocando na vida do teu povo para curar, para batizar, para vivificar, no nome do Senhor Jesus, fazer transformação, meu Deus. Limpa, Senhor, esse coração e faz uma mudança na vida desta pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, muda, Senhor, a história desta pessoa, que a partir de hoje ela venha cantar um hino de vitória, que o hino de derrota já passou, agora é vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.